Olha aí, pessoal, o senhor Campos Neto continua mandando a real, dando nome aos bois, ou melhor, atribuindo a devida culpa aos burros, no caso, os burros sendo Lula e o Fernando Haddad. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o Brasil precisa ter uma correção fiscal forte, o que ele chama aqui de choque fiscal positivo, se quiser em algum momento no futuro conviver com uma Selic mais baixa. Não muito baixa, não permanentemente baixa, um pouco mais baixa do que atualmente, acima dos 11%, né? Então, o cenário futuro não é nada favorável, de acordo com a análise do senhor Campos Neto, né? E, inclusive, aí ele fala de forma bastante evidente, é quase algo, nem precisa ser falado, mas você sabe como é que é a esquerda e como que é a mídia de forma geral, você tem que desenhar a explicação, depois explicar o desenho, e ele diz aqui, basicamente, de forma muito certeira, que reduzir os juros sem corrigir a questão fiscal é produzir inflação, é fazer tudo disparar de preços, né? Tem um motivo para o Lula não se preocupar com isso, vou mencionar aqui neste vídeo, e o Campos Neto sai em defesa do mercado aqui, dizendo o seguinte, que a desconfiança do mercado em relação ao arcabouço fiscal não é exagerada, muito pelo contrário, é bastante realista. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, ver essa nova declaração do senhor Campos Neto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Campos Neto participou aqui do Investor Day hoje, dia 1º de outubro, meu amigo, já estamos em outubro, pois é, né? Então, ele participou desse evento, ele sempre é convidado, é claro, para esse tipo de coisa, e fala abertamente o que precisa ser dito, não é um cara de ficar dourando muito a pílula, né? Então, foi nesse discurso dele aqui, nessa sua fala, que ele disse todos esses pontos aqui de maneira específica, né? E aí ele fala de forma geral sobre o grande problema da questão fiscal no Brasil. O problema maior no Brasil hoje é o governo Lula gastando como se não houvesse o amanhã. Então, ele lembra, né, que quando o Brasil conseguiu, por, sei lá, milagre, né, ter uma taxa Selic, uma taxa básica de juros mais baixa, havia também um choque fiscal. As duas coisas estavam associadas naquele momento, né? Eu falei que já está acima de 11% a Selic. Não, vai passar de 11% na próxima reunião. Está chegando. Termina o ano acima de 11%, muito provavelmente. Então, é claro que há uma preocupação total em relação ao problema fiscal aqui, né? É o grande desafio, o grande ponto no atual momento. E é claro que é um clamor do mercado, um clamor popular, um clamor social, vamos colocar assim. Dizer que é clamor popular é um pouco exagerado, porque infelizmente o povo brasileiro não entende nada de economia, nem para o lado certo, nem para o lado errado. É simplesmente um conhecimento, uma opinião nula a esse respeito aí. Mas há um clamor social para a taxa de juros mais baixas, que faz total sentido. Uma taxa de juros elevada prejudica os negócios das empresas, que são realmente aquilo, o motor da economia, aquilo que faz a economia crescer. Então é mais difícil ter financiamento, mais caro, né, ter financiamento para expandir negócios, aumentar os empreendimentos, oferecer mais vagas de emprego, né? Enfim, é mais difícil você fazer a economia girar e você tem problemas quanto ao consumo também. Nesse sentido, prejudica as receitas das empresas também. Então, ninguém gosta de um cenário com taxa de juros elevada. Agora, acontece que no arranjo estatal, como nós o conhecemos, isso pode ser inevitável se a expansão monetária estiver funcionando a pleno vapor. Isso sempre acontece quando há uma expansão fiscal. Você tem mais dinheiro sendo impresso do nada para cobrir essa demanda de gastos por parte do Estado. Para pensar, pelo 5º mês consecutivo, o Brasil tem na janela de 12 meses, na janela móvel de 12 meses, um déficit nominal de R$ 1 trilhão. Olha que absurdo isso aí, né? Praticamente isso está se mantendo de forma
estável. Podemos dizer que o Brasil tem 1 trilhão de déficit por ano já há algum tempo. Então, de onde vem esse dinheiro? Do mercado? Não tem esse dinheiro todo para emprestar para o Brasil, para os Estados Unidos e para a China agora também, né? Esse dinheiro é impresso do nada, ou grande parte dele, pelo menos. Não há recurso suficiente para suprir essa demanda, essa gula do Estado por recursos para gastar. Então, você tem uma expansão monetária causada por essa expansão fiscal que acaba se revertendo em mais dinheiro circulando na economia, uma vez que esse dinheiro que o governo imprime do nada é gasto, é lançado na economia. E essa circulação de dinheiro aumenta a demanda sem haver uma correspondente produção elevada, uma correspondente oferta para essa demanda, os preços sobem, regras básicas do mercado. Então, se o governo está gastando muito, o cenário fiscal está desequilibrado, você vai ter um problema de taxa, um problema primeiro, né, de inflação elevada, a não ser, aí sim entra a taxa de juros, que você tenha uma taxa de juros elevada para sugar, para esse limbo, né, para esse furacão, esse tufão da taxa de juros alta, parte dessa liquidez, parte dessa grana, e isso deixa de circular na economia. Então é inevitável, você tem que escolher nesse cenário, o que você quer priorizar? Você quer ter uma taxa de juros menor ou você quer ter uma inflação menor? Os dois ao mesmo tempo você não consegue ter se o governo gasta demais. A resposta para você ter taxa de juros baixa e inflação controlada é reduzir os gastos do Estado, organizar a questão fiscal. Aí você consegue ter os dois fatores ao mesmo tempo. Sem um arranjo fiscal decente, equilibrado, você não consegue chegar nisso, e aí você vai ter que sacrificar uma das duas coisas. Ou você tem uma inflação controlada a duras penas por uma taxa de juros elevada, que é o caso do Brasil hoje, ou você vai ter uma taxa de juros baixa com uma inflação estourando, explodindo, eventualmente se transformando numa hiperinflação a depender do tanto de dinheiro que vai ser impresso do nada, né? É claro que isso salta aos olhos de quem entende um pouco que seja de economia. O Lula não se preocupa muito com isso, porque ele está pressionando a coisa pelo lado da taxa de juros, que não está sob controle dele, está sob controle do Banco Central, na pessoa principalmente do Campos Neto. Então, o Lula quer pressionar para essa taxa de juros cair e fazer o voo da galinha e tudo mais. Aí o problema da inflação, porque eu falei que se não houver um cenário fiscal equilibrado, e nós definitivamente não temos, você vai ter, com uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais alta, não é? Aí que entra o papel do IBGE do Márcio Postman para maquiar isso aí e fingir que está tudo funcionando às mil maravilhas perfeitamente como um relógio suíço, quando na verdade isso aí são números manipulados, né? Então, de fato, não há possibilidade alguma de você resolver a questão da taxa de juros sem ter uma âncora fiscal, como é o caso aqui do Brasil, né? E não impactar a inflação, não produzir inflação. É o Campos Neto explicando por que o Banco Central está mantendo a taxa de juros elevada. E eu acho engraçado como o governo Lula é cara de pau o suficiente para criticar diuturnamente o Campos Neto, a taxa Selic, falar que é o mercado que quer lucrar em cima dos juros da dívida, é o banqueiro que está fazendo isso e o povo está sofrendo. O governo diuturnamente bate no Campos Neto por conta da taxa de juros e, ao mesmo tempo, comemora os dados da inflação. Ah, teve deflação em agosto. Efeito Lula. Efeito Lula é um cacete. O Campos Neto, o Banco Central, eles estão trabalhando a duras penas para tentar segurar a peteca num país completamente desarranjado do ponto de vista fiscal. E todo mundo sabe disso, tanto que o próprio Campos Neto falou aí de forma clara, né, que o mercado tem razão, sim, de desconfiar do arcabouço fiscal, né? Ele falou aqui o seguinte, né? Ele falou que a comparação com outros países é exagerada, mas a desconfiança em relação ao arcabouço fiscal do Brasil não é exagerada absolutamente, porque há motivos de fato para se crer que não há um compromisso fiscal
efetivo aqui no Brasil. O Campos Neto sempre fala a verdade, sempre manda a real, embora ele saiba que ele não pode falar como ele gostaria, ele é o presidente do Banco Central neste momento, palavras fortes dele causariam um estardalhaço muito grande. Caramba, o Gabriel Galípolo, meu xará, o provável substituto do Campos Neto, falou um negocinho outro dia, isso virou um turbilhão no mercado. Esses caras têm uma fala muito poderosa, as palavras deles se convertem em mudanças, em flutuações nos gráficos, na Bolsa de Valores, que são notáveis. Mas muito interessante essa análise do Campos Neto, falando aquilo que é necessário ser dito. E vamos lá, né? Parece que ninguém da grande mídia, da política de esquerda, entende o que o cara está falando, embora seja mais do que óbvio, né? E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo a respeito do Campos Neto e das verdades que ele tem dito, verdades importantes, vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado. Você pode clicar nele e continuar nesse assunto depois. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e de colaborar neste debate com seu comentário. Até a próxima!